Será que agora estamos ao vivo? Tava brigando com o Facebook que não estava me permitindo entrar ao vivo. Não sei nem se eu estou ao vivo. Acho que estou. Quem tiver chegando e puder confirmar para mim que eu estou ao vivo, por favor, porque eu levei entrei numa briga com o Facebook aqui, mas eu acho que agora já está tudo resolvido. Creio eu que já está. Estou só ajeitando a câmera. Só um segundo. Sejam muito bem-vindos os companheiros. Desculpa a náusea que eu estou dando ao colocar o celular mexendo. Eu ia fazer pelo notebook, mas o Facebook não permitiu que eu fizesse pelo notebook. Então eu tive que começar de outra maneira aqui pelo celular mesmo. Viu que o pessoal respondeu que eu estou ao vivo, então eu vou começar. Se eu estiver olhando para o lado é porque eu deixei algumas anotações aqui que eu iria usar no Facebook, mas no notebook, perdão. Mas como tivemos o contratempo do notebook, eu uso pelo celular mesmo. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo que nós possamos fazer do dia de hoje, um dia extremamente interessante, que hoje possamos fazer um estudo positivo para todos e que a gente saia daqui com aprendizados, que a gente saia daqui com a nossa alma renovada e que possamos, no meio de um momento tão complicado, na verdade, do ponto de vista da saúde pública, o mais complicado que a gente enfrentou, ou que a gente está enfrentando desde que a pandemia começou. A gente não gosta de falar nem pensar sobre isso, mas eu gostaria de dedicar o início do nosso estudo àqueles que não só perderam a vida material corpórea para o vírus, mas para os parentes e amigos daqueles que se foram, para que recebam o nosso abraço, que recebam o nosso carinho. Não é fácil, o nosso país no último dia contou com mais de 1.700 mortes. Em um único dia, mais de 1.700 desencarnes pela mesma razão ou com a mesma origem. Então que nós possamos estender o nosso amor, o nosso carinho, o nosso abraço a todos aqueles que, porventura, estejam sentindo na pele as dores das consequências dessa pandemia horrorosa que a gente está enfrentando. E que possamos continuar trabalhando. Afinal de contas, o tema do nosso estudo de hoje tem a ver com um trabalho. A gente vai falar sobre mediunidade, não apenas sobre mediunidade, mas para o trabalho mediúnico, o que significa trabalhar enquanto médium, o espírita trabalhador, e demonstrar que você pode não ter uma mediunidade de faculdades evidentes, uma mediunidade de muitos elementos facultativos, como, por exemplo, uma psicografia invejável que entra em transe e logo psicografa, ou então uma psicofonia daquelas que muda a voz, ou os efeitos físicos de alguém que entra no ambiente e as coisas começam a se mexer e ainda assim carregar consigo a mediunidade, ainda assim fazer um trabalho de natureza mediúnica. Como a mediunidade ela é uma faculdade inerente à espécie humana, a comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida desde tempos imemoriais. Fala aqui com vocês na palestra hoje um historiador, mas muito antes de mim, outros historiadores demonstraram, seja entendendo o fenômeno, seja trazendo uma luz diferente de interpretação àqueles fenômenos, episódios que são marcados por evidências talvez mediúnicas ao longo da história. Claro, uma história de uma evolução lenta, um processo gradual, o espírito evoluindo, o planeta evoluindo. Se a gente fizer um estudo, e aqui eu vou citar o livro O Espírito e o Tempo, do grande José Herculano Pires, mas eu cito, claro, com todo cuidado. O Espírito e o Tempo é um dos melhores livros de todos os tempos. A gente tem, a editora Candeia fez uma enquete em 1999 para decidir qual era o melhor livro espírita do século XX,
E o Espírito e o Tempo ficou, se não me engano, em quinto lugar, sexto lugar, algo do tipo. Se não me engano, é a única obra que não é mediúnica, que está ali entre os 10, é um estudo feito por um intelectual da área. Então é um livro que ele tem um valor óbvio e inestimado. Muita gente teve dificuldade de ler o livro pelo linguajar que parecia acadêmico. Não é tão acadêmico assim. E outra, há alguns pontos do livro que hoje já estão ultrapassados. Quem é que está falando isso? É o Douglas querendo dizer que o José Herculano está ultrapassado? Claro que não. É um acadêmico da área de ciências humanas demonstrando que nos debates da área, grande parte do que o livro fala já foi superada. Por exemplo, o livro traz uma hierarquização de cultura. O livro tem uma pegada positivista. Ele tenta categorizar evolução cultural através do tempo. E ele vai pegar para falar da cultura primitiva, da cultura disso, daquilo, que vai desembocar na civilização. Essa perspectiva é uma perspectiva que a antropologia abandonou, pelo menos desde a contribuição de Franz Boas, antropólogo estadunidense que vai formar vários estudantes na mesma seara dele e que vai ajudar a modificar o campo dos estudos antropológicos. Hoje, a gente não trabalha com a ideia de uma cultura hierarquizada. Nós não somos mais evoluídos do que o indígena, porque a gente tem, ou na verdade, o indígena aqui como estereótipo preconceituoso, porque o nativo, o autóctone, também tem acesso à internet, também tem acesso ao carro, também tem acesso a vários elementos ditos civilizados. Mas mesmo que eles não tivessem, mesmo aquela tribo que está intocada lá no meio da mata, a gente não é mais evoluído do que eles porque a gente tem internet. A gente já abandonou em ciências humanas essa ideia de hierarquizar a cultura através de progresso civilizacional. É uma perspectiva eurocêntrica que nós no Espiritismo não podemos trabalhar. Afinal de contas, o Espiritismo é uma fé raciocinada. A gente acompanha a ciência, a gente não pode ignorar a evolução do conhecimento na ciência humana. Mas mesmo assim eu indico a leitura porque é um livro de uma proposta intelectual muito viva e que vai te ajudar a pelo menos meio que tentar inserir a prática mediúnica ao longo da história. Você vai estudar os cultos que eram feitos aos deuses relacionados aos fenômenos da natureza. Você vai entender que esses cultos que tinham oferenda de sacrifícios humanos, de sacrifícios de animais, oferendas de frutos da terra, eram marcados por práticas anímicas, também por práticas ditas mágicas, que nada mais eram do que transes, ou poderiam ser transes de natureza mediúnica. As forças espirituais pareciam ali misteriosas, incompreensíveis para o momento, incompreensíveis para uma mente católica entrando em contato com uma cultura desconhecida, incompreensíveis para uma mente calvinista entrando em contato, por exemplo, o calvinista francês fugindo da perseguição religiosa, chegando no Haiti, na antiga ilha de Saint-Domingue, e encontrando religião voodoo. É claro que ele não vai entender. É claro que ele não vai fazer a menor ideia. É claro que o inglês que chega na região que hoje é a Nigéria e encontra as culturas Ibo e Yorubá não vai entender nada sobre a mitologia dos orixás, que vem para o Brasil e se transforma na mitologia dos orixás. É claro que ele não vai entender. Não faz parte do cabedal teórico dele. Não faz parte da experiência cultural dele. Mas quando aquele homem e aquela mulher entram em transe para entrar em contato com a natureza, com os espíritos antepassados, com criaturas chamadas de deuses, de protetores, recebendo qualquer tipo de nomenclatura, há ali prática mediúnica, mesmo que não estudada, sob a égide, sob a visão da doutrina espírita kardecista. Hoje, a gente, por uma questão de sensibilidade, coloca o kardecista no nome. Todo mundo que está assistindo essa palestra sabe que não existe kardecismo. Kardecismo seria uma religião de Allan Kardec. O Allan Kardec não é autor de religião nenhuma. Ele é o codificador da terceira revelação do Cristo. A gente sabe que o espiritismo ele não é uma adoração à figura de Allan Kardec. Só que hoje, por uma sensibilidade, até por uma acomodação, a gente usa o termo kardecista para poder respeitar os amigos de outras denominações espiritualistas que sofrem muito preconceito, mais do que nós,
Nós ainda sofremos, mas hoje muito menos. Eu, por exemplo, tenho 28 anos, peguei pouco desse preconceito. Peguei quando eu era criança. Alguns que estão me vendo talvez não tenham pego. Outros que estão me vendo sentiram na pele esse preconceito com o espiritismo de maneira mais evidente. Só que hoje, a nossa doutrina, além do preconceito padrão, que é aquele aplicado pelos fundamentalistas, pelos ignorantes, aqueles que odeiam tudo que é diferente do que eles acreditam, em geral, não sofre o preconceito que, por exemplo, os nossos companheiros da Umbanda, do Candomblé ou de religiões menores que têm origem de matriz indígena e ou africana sofrem. Então, como nós não temos o preconceito na nossa veia, como nós não reproduzimos preconceito no nosso estudo, a gente usa o termo espírita kardecista por uma questão de respeito aos companheiros, que também usam a denominação espírita para poder resumir as suas crenças. Nós aqui não queremos disputar quem é espírita sou eu e apontar o dedo. Nós queremos trabalhar e para que esse trabalho no bem possa ser de alcance a todos. Não adianta nada ser um espírita que leu todos os livros se não tem capacidade de oferecer um sorriso para alguém que está chorando. Não adianta nada ser um estudioso que tem domínio total das palavras se não tem a capacidade de oferecer o amor. Eu ia falar abraço, mas no momento atual não vamos falar de abraço, por razões óbvias. Mas de oferecer o amor para quem está no momento de tristeza. Portanto, o nosso estudo da mediunidade é um estudo que vai além do espiritismo, porque ele é anterior à chegada da doutrina espírita. A mediunidade está presente na história da humanidade desde muito tempo. O André Luiz, lá na obra Evolução em Dois Mundos, ele vai nos afirmar que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio e que a produção do pensamento contínuo pelo espírito, ou seja, a emissão mental do ser humano, você está pensando o tempo inteiro, você em nenhum momento está com o cérebro desligado, em nenhum momento você está com a cabeça vazia. Essa emissão constante de energia é o que habilitou o perispírito a se desprender parcialmente nos momentos do sono reparador do corpo físico. Então, lá em Evolução dos Dois Mundos, André Luiz nos traz 2 pontos interessantes para a gente começar. Primeiro, a intuição, isso que todo mundo tem, médiuns de faculdades óbvias e médiuns de faculdades mais implícitas, todo mundo tem a sua intuição. E normalmente a sua intuição não falha. Ela pode te dar uma mensagem que você não soube ler, mas ela normalmente não te engana. Aquela pessoa que tem um sonho que não sabe interpretar, mas sabe que o sonho foi negativo. E aí, de repente, recebe uma notícia ruim no trabalho, recebe uma notícia ruim na vida pessoal. Alguém que entra numa casa e imediatamente se sente mal. Você está sentindo a psicosfera daquela casa e está ativando a tua intuição de que, ambiente hostil. Não é um ambiente propício. E aí nós somos animais, biologicamente falando. Então a nossa reação enquanto animal encurralado, amedrontado, é ou correr ou lutar. Só que a nossa luta, hoje, racionais, é o trabalho. A nossa luta não é a violência. A nossa luta é o trabalho no bem. A nossa fuga não pode existir mais. Porque a gente já fugiu por tempo demais. Porque a gente passou a encarnação demais fugindo. Então tem um momento que a gente tem que parar de sair correndo. Tem um momento que, em vez de correr, a gente tem que encarar. Sabe quando o rato é encurralado? Porque o ser humano não pode ver um ratinho que ele já fica doido e ele fica violento. Sabe quando o rato tenta fugir, mas ele é encurralado num espaço, o que ele vai fazer? Ele normalmente avança, ele normalmente ataca. Um cachorro, uma cadela protegendo a sua cria, um cachorro que está sentindo que vai ser violentado, que vai ser agredido, ele se protege. Qual é a proteção dele? É atacar. Nós também somos assim intuitivamente. Só que nós, seres racionais e espíritos em evolução, trabalhamos ao longo das encarnações a nossa resposta para que ela não seja uma resposta agressiva, mas sim uma luta em nome do trabalho no bem. Nós estamos encurralados. Tá todo mundo se sentindo mal. Tá todo mundo reclamando que tá com ansiedade. Tá todo mundo reclamando que tá sentindo melancolia. Tá todo mundo reclamando que tá sentindo uma tristeza muito grande que vem do nada. Não é do nada. Você tá vivendo num planeta cuja psicosfera tá numa negatividade absurda. Não é do nada. Você tá dentro de um ambiente
que respira o negativo. Então é claro que você se sente mal do nada, entre aspas. Não é do nada, você está interagindo com o seu meio, porque você é médium. Todo mundo é médium. Só que nós recebemos uma bênção que é o conhecimento da doutrina espírita, que nos ensina exatamente que esse momento que a gente está vivendo é um momento que a gente precisa viver para poder finalmente parar de sair correndo como rato encurralado e encarar a luta. Não é avançar nas pessoas, né? Não pegue a metáfora ao pé da letra, né? Não é morder o pessoal, não sai mordendo as pessoas pela rua não, hein? Depois sai mordendo os outros pela rua, vai falar que aprendeu na palestra espírita, eu vou lavar a minha mão, vou dizer que eu não tenho nada a ver com isso, hein? Eu jogo pra espiritualidade superior e você que seja preso por um canil por estar mordendo outras pessoas na rua. Não é pra morder ninguém. É pra bater de frente com o campo energético negativo que a gente ajudou a criar. E esse campo que a gente ajudou a criar merece o descortinar. Precisa se descortinar. E nós temos a capacidade de assim fazer. Nós recebemos dons, nós temos o conhecimento, nós temos a prática, nós temos a carga espiritual de muito tempo para finalmente encarar uma batalha que não dá mais pra gente dizer que não está pronto. E essa retórica da batalha é uma retórica muito usada em campos militares. Os nossos companheiros de igrejas neopentecostais usam muito essa retórica também. Você é um soldado do Cristo, você está na batalha do mundo. E a nossa reação primária é uma reação meio que, talvez de deboche, talvez de ignorar, talvez de, né, a gente não tá na mesma pegada, não é a nossa fala. O espírita costuma ter uma fala mais serena. Só que vamos pegar um pouquinho dessa ideia da batalha, não para luta física, mas para luta espiritual que se opera todo dia e que não é uma luta que é baseada em derrotar o inimigo. Essa é a nossa diferença para os irmãos neopentecostais. Eles trabalham com a ideia de derrotar a figura do diabo, a figura mítica que a gente não acredita, mas eles acreditam, a gente respeita. Derrotar o mal, derrotar o inimigo com I maiúsculo, a gente não acredita em nada disso. A nossa batalha é conosco mesmos. A nossa batalha é interna. É lutar contra as nossas imperfeições todo santo dia. Todo santo dia lutar contra as nossas imperfeições, contra as nossas falhas. Sabe aquela característica do teu pensamento, do teu espírito, da tua personalidade, que você não conta pra ninguém? É dela mesmo que eu tô falando. Sabe aquela coisa que você tem tanta vergonha que nem na hora que você tá se abrindo pros outros, você comenta sobre aquilo? É disso aí que eu tô dizendo. Porque o espírito, enquanto emissor de energias mentais, ele é um livro aberto. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu paro para pensar, eu fico até com medo. Eu paro para pensar, me dá até uma palpitação no coração. Tem até que ir no médico para poder verificar, né? Eu acho até que tá me dando uma crise, alguma coisa. Não é crise não, é só um terror mesmo. Vocês já pararam para pensar que como a gente emite ondas mentais o tempo inteiro, não tem nada que a gente esconda de ninguém na prática? Quando você conhece uma pessoa e sente uma energia negativa, pode ser um passado entre os dois não resolvido, mas pode ser também uma emanação de uma vibração tão pesada que mesmo que aquela pessoa abra um sorrisão, mesmo que ela fale com voz doce, mesmo que ela se vista muito bem, mesmo que ela seja linda, não tem como esconder. E o bem também não tem como esconder. O Chico Xavier vibrava de maneira tão positiva que a gente sente a bondade dele vendo o vídeo dele na internet, sem nem estar em contato físico, pessoal com ele. Tamanha bondade que ele emana. Nós emanamos o tempo inteiro vibração, vibração e vibração. E por isso a nossa luta é uma luta mediúnica. Por isso a nossa luta é uma luta dentro da mediunidade. Seja ela a mediunidade que o José Herculano Pires vai chamar de primitiva, a intuição como mediunidade inicial, o médium como um idólatra, adorando ou temendo as forças da natureza,
Seja a mediunidade que o companheiro chama de tribal, aquela que desenvolve-se numa mentalidade mediúnica coletiva, uma crença individual que vira grupal e vai se complexificando. Seja o fetichismo mais uma aprimoração, apresentando ali um forte colorido anímico, cultuando objetos materiais que representariam divindades ou espíritos, surgindo a figura do curandeiro, do feiticeiro, alguém que consegue manipular os elementos da natureza e, em contato com tais forças, modificar elementos da realidade material. Seja na crença de um mediunismo mitológico, simbólico, mágico, oracular, seja no estudo mediúnico científico, psiquiátrico. Porque na psiquiatria tem vários autores maravilhosos. Vão ignorar vários e outros que vão estudar psicologicamente, psiquiatricamente o que é a experiência mediúnica. A relação da experiência mediúnica com padrões de comportamento, de adoecimento. Como é que a religião tem impacto na vida fisiológica do ser humano? Tudo bem, o Freud vai dizer que as experiências místicas são manifestação de desamparo infantil, mas ele estava tentando estabelecer ciência. Vai ter gente que vai dizer que o médium é uma pessoa que sofre de psicose borderline. Vai ter gente que vai dizer que o médium é alguém que está tendo um episódio psicótico. Outros vão falar que se trata de uma disfunção do lobo temporal. E Jung vai dizer que se tratam de quadros histéricos. Grimberg vai dizer que o médium é um perigo para a comunidade. E no final das contas, graças a Deus, a gente tem exemplos históricos de vários perigos para a humanidade que só trouxeram o bem ao longo de sua jornada na mediunidade. Seja a prática mediúnica presente dentre os egípcios. Leiam o Livro dos Mortos, onde a mediunidade de cura é relatada. A leitura de vários fenômenos de emancipação de alma eram colocadas em prática, mesmo que com crenças que não são as nossas. Tempo diferente, contexto diferente. Os hindus, nos Vedas Upanishads, descrevendo todas as etapas do intercâmbio espiritual, da iniciação mediúnica, práticas anímicas como o faquirismo, o desdobramento espiritual. Os judeus, que ao longo de todo o Velho Testamento vão trazer a mediunidade como algo completamente natural, seja a mediunidade de efeitos físicos, seja a de efeitos inteligentes. O profetismo é um tipo de mediunismo que mais se destaca, mas não é o único. Quem foi Moisés, senão um grande de um médium, ao trazer o decálogo, os 10 mandamentos da lei divina? Emmanuel vai dizer que a proibição do intercâmbio com os mortos, que a gente lê lá em Deuteronômio, se justifica em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. É uma tentativa de quebrar com uma prática cultural de um povo que estava tendo que ser modificado culturalmente, que estava sofrendo um processo de burilamento espiritual e que estava lidando com forças que não sabiam lidar. Por isso que há uma proibição ali. Não fale com os mortos, não tenham contato com os mortos. Aquilo ali é uma prática cultural de povos específicos que demonstra que a mediunidade está presente desde o Velho Testamento. Está na Idade Média, está lá a comunidade dos cátaros, que não nos deixa mentir. Está na época moderna, com as bruxas sendo julgadas como esposas de Satanás. A mediunidade está presente ao longo de todo o tempo. Aliás, Leon Denis lembra, a propósito, que os adversários do espiritismo, que promoveram o auto de fé em Barcelona, queimando 300 edições do Livro dos Espíritos em 1861, um grande tiro no pé, uma estupidez, porque o Livro dos Espíritos teve um pico de popularidade depois desse auto de fé horroroso. Leon Denis comenta que o espiritismo vai ter que lidar com adversários querendo difamá-lo por muito tempo. Mas a gente não está sozinho. A gente não está sozinho nunca. A gente aprende isso na nossa própria religião.
A gente está o tempo todo acompanhado, então como é que a gente vai reclamar? Eu quero fazer uma citação. O Livro dos Espíritos, pergunta 424. A pergunta é a seguinte: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse ocorrido? A resposta: sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo em tais casos constitui muitas vezes um meio poderoso de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Por que eu estou trazendo essa citação agora? Porque depois da minha introdução falando da mediunidade ao longo da história, dos adversários do espiritismo, da ignorância, etc, 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 eu gostaria de demonstrar na prática o trabalho mediúnico de alguns pilares da história do nosso movimento e que nos trazem elementos de muito aprendizado. E por isso eu peço licença para continuar num comentário de Allan Kardec a pergunta. Allan Kardec comenta o seguinte: a letargia. Primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, eu tinha 11 anos de idade. Meu avô, o espírito mais evoluído que eu já conheci em vida e que eu acho que vá conhecer, ele, quando eu comecei a fazer muita pergunta, ele começou a me apresentar. Ele me deu o Novo Testamento Ilustrado, ele me deu vários livros, e ele me deu o Livro dos Espíritos e falou: sem pressão, lê no seu tempo, qualquer dúvida fala comigo e manda ver. E nunca mais perguntou, me deixou à vontade. Mas eu peguei para ler no mesmo dia e fiquei lendo como um louco, devorei o livro. E eu lembro que quando chegou nessa parte eu entendi pouco. Eu lembro que é a primeira vez que eu li, eu não pude perceber o que Kardec estava querendo dizer, porque me faltava conhecimento histórico para entender. E hoje, ironicamente, eu sou historiador, então acabou que eu posso até trazer essa questão, espero eu, com um pouco mais de contexto para vocês. Kardec comenta assim: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo a aparência da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é um fenômeno sempre natural. A catalepsia pode ser induzida magneticamente. Eu fiquei meio assim a primeira vez que eu li, porque eu fui perguntar pro meu avô e ele me explicou do que acontecia no passado de algumas pessoas que eram enterradas vivas. E aí, inclusive, na Europa, muito cemitério, eu acho que isso chegou aqui no Brasil também. Se alguém já tenha visto isso no cemitério do Brasil, comenta aí, porque eu não lembro de ter visto, talvez no interior tenha, mas eu sei que na área rural da França e de Portugal tem. No túmulo tem um sinozinho com uma cordinha que vai para dentro do túmulo, ele vai lá para baixo. E a ideia é que se a pessoa fosse enterrada viva e ela acordasse no caixão, ela puxaria a cordinha e o pessoal via correndo para acudir e tirar a pessoa antes dela morrer, antes dela ser sufocada, o que deveria realmente ser uma morte horrorosa que a gente não deseja para ninguém, né? Tem aquele ditado: não desejo nem pro pior inimigo. Nós somos espíritas, essa coisa de inimigo, pelo amor de Deus, já deu, né? Não desejamos a ninguém, nada desse negócio de inimigo, por favor. Então, era um fenômeno que acontecia. Mas o Kardec também está fazendo relação aos fenômenos mediúnicos que alguns deles são extremamente vigorosos, são extremamente impressionantes. E eu quero citar alguns deles para vocês. Alguns já conhecem, outros não conhecem, mas quem não conhece vai conhecer, a gente fala aqui agora. Dona Ivone do Amaral Pereira nos conta que ela conheceu na juventude, na cidade de Barra Mansa, aqui no Rio de Janeiro, o expositor evangélico Manuel Ferreira Horta,
que era conhecido como Zico Horta, eminente médium, expositor, e que comandava a organização do estudo espírita numa casa que era uma casa muito de muito trabalho, de muito valor. E lá naquela casa tinha uma médium chamada Chiquinha, provavelmente é o nome que a Ivone inventou para não expor a médium sem autorização dela. E a médium Chiquinha era uma jovem de 19 anos de idade, filha de uma família respeitável da região, finamente educada, com uma faculdade mediúnica que era impressionante. Quando a mediunidade dela eclodiu, parecia que ela estava doente. Ela teve alguns ataques que, inclusive, fizeram com que a família tentasse mandar ela para a Europa, para os Estados Unidos, para tentar entender o que estava acontecendo, e ninguém sabia o que estava acontecendo. A menina passou por torturas, porque o procedimento médico da época era um pouco complicado, para tentar resolver uma doença que não era doença. Até que ela foi levada no centro espírita. E no centro espírita, a mediunidade eclodiu como mediunidade, e identificada pelo companheiro que comandava as ações lá no centro. Ela tinha uma mediunidade que hoje você quase não vê mais, porque o espiritismo ele passou já dessa fase de experimentação, de grandes fenômenos, aquela coisa toda, a gente passou dessa época. Mas quando eclodiu era uma coisa de doido. Ela tinha uma mediunidade que era chamada na época de mediunidade cataléptica, que fazia com que, quando ela entrava em transe, ela parecia que estava morta. Quando ela entrava em transe, e ela não tinha mediunidade educada, então ela não conseguia controlar a hora que isso acontecia, a respiração dela parava, o corpo ficava gélido. Era assim, ela entrou em transe, em 20 minutos ela apresentava todos os graus da catalepsia, inclusive uma aparência cadavérica. O corpo dela apresentava sintomas do início da decomposição. A dona Ivone viu isso com os próprios olhos. A médium entrou em transe, ela começou a aparecer desencarnada, todo mundo assustado. O corpo dela começou a apresentar placas esverdeadas, um cheiro desagradável subiu, e todo mundo ali sem saber o que estava acontecendo. E aí, daí a pouco, ela começava a falar, com um tom de voz mais grave, mais pesado, várias receitas médicas. Ela começava a passar o receituário mediúnico. E aí vinha direto das entidades desencarnadas que a assistiam e que ali ajudavam o trabalho lá na assistência espírita Bittencourt Sampaio. Ela narrava fatos que ela via no espaço, ela transmitia instruções de individualidades espirituais sobre vários assuntos, ela penetrava o corpo humano com a visão espiritual, ela olhava nas pessoas que estavam no ambiente, ela dizia, olha, vai se tratar, porque você está com um nódulozinho ali no fígado, então antes que somente consulte o médico, faça algo sobre isso. Olha, tô vendo que seu pulmão tá com alguma obnubilação, então vamos fazer um tratamento, talvez seja o fumo, talvez seja outra coisa, pode ser uma pneumonia, uma tuberculose. Ela tinha uma visão mediúnica aguçada enquanto entrava nesse transe absurdo e horroroso, vamos combinar. Porque se eu tô numa sessão mediúnica, a pessoa começa a feder igual um cadáver, eu não sei nem o que eu faço, eu ia acabar com a reunião, eu ia ser o médium deseducado que destrói a reunião. O pessoal não ia me chamar pra reunião nunca mais, ia me expulsar do grupo de trabalho, porque ninguém merece, né? Mas é claro, é outro momento, tô só brincando, mas é um outro contexto, né? É uma outra época. E era um negócio impressionante, porque você olhava pra médium e você via o corpo dela rígido, você via o arroxeamento dos tecidos carnais, as unhas roxas, a fisionomia abatida, olheiras profundas. O Carlos Mirabelli, que é um dos maiores médiuns que a gente teve na história do Brasil, também tinha isso. Na verdade, o dele ainda era mais agressivo. O pessoal que chegou a trabalhar com o Mirabelli ou assistir às sessões dele dizia que quando ele entrava num estado de transe muito forte, o cheiro era tão pesado que muita gente saía, passava mal, tinha dor de cabeça, desmaiava, porque eles entravam num estado cataléptico profundo. Era como se o espírito tivesse
quase que se descolado completamente do corpo, muito embora não seja exatamente isso que tinha acontecido, né? Claro, é apenas um descolamento parcial, só que com muito mais força, com muito mais evidência do que um médium comum. Quando você está no seu trabalho mediúnico e você entra em transe, o que acontece é que o seu perispírito ele não sai do corpo, ele se expande. O perispírito, para quem é iniciante está assistindo a palestra, é o corpo do espírito. O espírito ele não tem forma, o espírito ele é uma centelha, ele é uma chama. O espírito assume a forma do perispírito, que se molda ao nosso corpo. Então ele é a nossa roupagem espiritual. Mas claro, não é apenas isso. Além da roupagem espiritual, o perispírito é o responsável pelas comunicações mediúnicas. E como é que isso acontece? Quando você entra em transe, seja esse transe total, seja um transe parcial, por exemplo, você está em casa e você viu o espírito de algum familiar. Aquilo ali é uma espécie de transe. Você não entrou em transe profundo, mas você teve uma manifestação mediúnica. O que acontece? Quando a manifestação mediúnica acontece, o perispírito se expande. Ele se abre. É como se ele aumentasse de tamanho e ele botasse para fora as potências energéticas dele. Nesse momento que o perispírito se expande, essa expansão, que eu vou colocar mais ou menos aqui, mas o médium de muitas faculdades consegue expandir até bem mais alto, eu que sou muito humilde vou colocar aqui embaixo, tá? Porque eu sou muito humilde, eu sou muito fraco, então eu vou colocar logo aqui. Essa expansão mais ou menos até aqui é o que promove o contato com o perispírito do comunicante. E esse contato aqui, ó, perispírito a perispírito, é o que faz você sentir o que aquele outro espírito está sentindo, é o que faz você ouvir o que aquele outro espírito está falando, ou, se você é um médium de faculdades muito evidentes, é o que faz você entrar em estado de inconsciência para que o outro espírito use as suas faculdades corpóreas para se comunicar. Não é uma incorporação, seu espírito continua dentro do seu corpo. É um contato perispiritual que pode ser parcial ou total. Se ele é total, a comunicação ela é mais intensa. O Mirabelli, o Peixotinho, essa médium, Dona Ivone do Amaral Pereira, eram médiums, que quando entravam em transe, o perispírito fazia um deslocamento quase que total. A Dona Ivone dizia que o dela é por causa dos suicídios que ela fez em vidas anteriores. Ela falava em tom de brincadeira que o espírito dela era tão traumatizado pelos suicídios que ele tentava fugir do corpo o tempo inteiro. Então, quando ela entrava em transe, o espírito dela saía correndo e o perispírito tinha que ir atrás para buscar. É o que ela dizia. Então, por isso que o transe dela era total. Dona Ivone, você estava conversando com ela e ela pedia licença e ela entrava em transe do teu lado. Parecia que ela estava dormindo ou que ela estava morta e ela estava trabalhando, ela estava em espírito visitando outras pessoas. E voltava conscientemente contando tudo que aconteceu. Chico Xavier era assim também. Chico Xavier era do mesmo nível. Ele visitava em espírito, enquanto estava encarnado, ele visitava em espírito várias localidades. E aí depois ele voltava do transe contando tudo que aconteceu. Não, desculpa, eu estava em tal lugar e fiz tal coisa. É de fato uma faculdade maravilhosa. E a Dona Ivone nos conta que o caso dela aconteceu desde o nascimento. Ela veio ao mundo na noite de Natal, 24 de dezembro, né? E ela viveu bebezinha apenas por um mês, porque no dia 23 de janeiro a neném foi tomada por um súbito acesso de tosse. A tosse trouxe uma sufocação, ela não conseguiu mais respirar e assim morreu. Vai dizer a Dona Ivone que na existência anterior a essa, ela morreu afogada por suicídio. Ela se jogou no mar, se jogou no rio, se jogou numa água bravia e morreu sufocada. Então aquilo ali era consequência do suicídio da existência pretérita. O suicida em recuperação, ele sente, mesmo quando reencarnado, reminiscências mentais e vibratórias que vão traumatizá-lo, muitas vezes por longos períodos. Durante 6 horas consecutivas, permanece a neném numa rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, a fisionomia abatida e macilenta de um cadáver, os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada, o queixo endurecido,
corpo enregelado, sem pulso, sem respiração. O único médico da localidade, a cidade de Rio das Flores, que na época se chamava Santa Teresa de Valença, o único médico e o farmacêutico da cidade, examinando a neném, constataram a morte súbita por sufocação, a falta de qualquer outra causa-mortes que fosse mais lógica. A certidão de óbito foi, portanto, legalmente passada. Vós e tias trataram de amortalhar a criança para o sepultamento à tarde, porque o óbito ocorrera bem cedo pela manhã. Ela era recém-chegada na família e por isso a morte dela não abalou o sentimento de ninguém, porque, diz ela, havendo 28 pessoas na residência rural da minha avó materna, onde nasci, porque a família estava reunida para as comemorações de Natal e de Ano Novo, ninguém demonstrava pesar pelo acontecimento, era tratado como algo que aconteceu. Vestiram-na então de branco e de azul, como o menino Jesus, com rendinhas prateadas na túnica de cetim, faixas e estrelinhas, e engrinaldaram-na a fronte com uma coroa de rosinhas brancas. Conta ela que o tempo era frio. Conta ela que chovia torrencialmente. A essa mortuária, uma mesinha com toalhas rendadas, com as velas e o crucifixo tradicional, encontrava-se ali à espera do pequenino corpo solenemente preparado na sala de visitas. Mas a mãe não aceitava. Opunha-se terminantemente que expusessem sua filha na sala e proibiu a família de encomendar um caixão mortuário. Para não excitar a mãe, deixaram o corpinho da neném no berço, mas encomendaram um caixãozinho branco sem ela saber. Mas ela não aceitava. Quando havia já 6 horas em que a pequena criança se encontrava naquele estado insólito, conservando-se ainda católica romana, a mãe por aquele tempo, e vendo que a hora do enterro estava chegando, retirou-se para um aposento solitário da casa, fechou-se nele, acompanhou-se de um quadro com a estampa representando Maria, mãe de Jesus, e com uma vela acesa, prostrou-se de joelhos ali sozinha e fez a seguinte invocação, concentrando-se em preces durante 1 hora. De olhos fechados ela fala: Maria Santíssima, Santa Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vós que também fostes mãe e passastes pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso filho sob os pecados dos homens, ouvi o apelo da minha angústia e atendei-o. Senhora, pelo amor do vosso filho, se a minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas se, como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus Pai, para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vou-la entregarei para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir deste momento. Ela é vossa. Eu vou-la entrego. E seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Uma prece bela vinda do coração, que apenas uma mãe poderia estender em nome de um filho, de uma filha. Entremente, ao se retirar do aposento onde se dera a comunhão com o alto, a mãe abeira-se
daquele pequeno e insignificante fardo carnal que continuava imerso em catalepsia, e toca-o carinhosamente com as mãos, repetidas vezes, como se tivesse transmitindo energias novas através de um passe. Não muito tempo, um grito estridente como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreende a todos os presentes. A mãe, provável veículo dos favores caritativos de Maria de Nazaré, levanta sua pequenina do berço, lhe tira a mortalha, verificando que a grinalda de rosinhas já estava agora ferindo a cabeça, já com cor, já rosada, já de volta à vida corpórea. As velas que deveriam alumiar o cadáver são retiradas e apagadas. Eu, se tivesse lá, jogava no lixo. Mas ia levar um belo de um tapão se fosse aqui em casa, porque a minha mãe sempre falou, não joga a vela fora não, depois falta a luz e a gente fica no breu. Isso é ensinamento de quem vem da roça. Nunca jogue vela fora e nunca apague a vela assim que a luz voltou. Espera um pouquinho para ver se a luz não vai cair de novo. Aprendi isso quando era criança. Ensinamento. Mas se eu tô lá naquela situação de Dona Ivone, a criança volta à vida chorando, eu pego a vela e eu jogo do outro lado da rua. Eu não quero nem saber, o pessoal ia ter que me pegar, que eu ia correr muito. Jogava a vela lá longe. Sai daqui, tira isso. Guarda o crucifixo de novo no oratório da avó. Leva o caixão de volta. Bota o caixão em qualquer lugar. Guarda na gaveta. Não quero saber. A funerária que se resolva. Porque a morta agora estava rediviva sob o doce influxo maternal de Maria, mãe de Jesus e, por extensão, mãe de todos nós. Esse episódio maravilhoso já demonstrava a pequenina Ivone do Amaral Pereira que a vida dela seria uma vida de entrega. Aos 4 anos ela já se comunicava com espíritos desencarnados através da visão e da audição. Via os espíritos, falava com eles, acreditava que eram seres humanos comuns, porque os via com essa aparência. Todos pareciam concretos, trajados como quaisquer homens e mulheres por aí. Ao entender daquela pequena criança, eram pessoas da família, eram amigos da casa, eram simplesmente pessoas que estavam visitando. Uma dessas personagens, por alguma razão, ela chamava de pai. E ela falava para todo mundo da casa: olha, papai, papai, papai. Olha, é porque eu não tenho filho, eu tenho sobrinho. Se um sobrinho meu me inventa uma dessa, eu sou espírita, hein? Se um sobrinho meu chega aqui apontando pro nada e falando: ali, papai, olha, eu vou zunir essa criança igual eu zuni a vela, hein? Perdão, jamais farei isso, apenas uma brincadeira. Jamais iria zunir a criança. Meus irmãos estiverem assistindo essa palestra, seus filhos estão seguros comigo. Jamais faria isso. Mas imagina só, minha gente. A gente no ambiente com a criança brincando lá, e a criança começa a conversar com o vazio, falando: olha ali, titio, olha ali, vovô. Para com isso, hein? Começa uma prece na hora, vira um pastor evangélico naquele instante. Brincadeiras à parte, claro que a gente não faria isso. Seria uma eclosão mediúnica muito comum e muito tranquila de se lidar pra gente que é espírita e que sabe que esse tipo de coisa acontece mesmo. Ela reconhecia aquele espírito que ninguém via como pai, o amava como pai. Espírito que mais tarde se tornou o seu assistente ostensivo, auxiliando-a de maneira poderosa nas provações, tornando-se o orientador dos trabalhos realizados por ela como espírita, como médium. Tratava-se do espírito Charles, já conhecido de todos nós através das obras que ele escreveu através da psicografia dela, Amor e Ódio, Nas Voragens do Pecado. Quem aqui nunca pegou para ler num grupo de estudo, no culto em casa? Quem não pegou para ler, não se sinta excluído do grupo. Pode pegar para ler. Vai, encontra essa obra, ajude a Casa Espírita comprando na livraria, mas se tiver sem dinheiro no momento, nós espíritas temos esse acervo em PDF, exatamente para democratizar
e porque o espírita sabe que quem está baixando aquele livro não está fazendo por maldade, está fazendo porque não tem condições econômicas naquele momento. Mas quando tiver, compre para ter o livro em mãos e para ajudar a obra. Porque o dinheiro que vai para a casa espírita não vai para o bolso de quem comanda a casa, ele vai para a obra de caridade, né? Como a gente sabe que acontece. Então, a vida de entrega, a vida de trabalho. Todas as vezes que eu estudo a vida de, por exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira, eu olho para mim e eu falo, como é que eu tenho a coragem de reclamar de alguma coisa, hein? O trabalho mediúnico dela foi tão maior, foi tão mais intenso, tão mais pesado, tão diário. Um trabalho que não parou em nenhum instante. Começou criança e foi até velhinha. Essa espírita não quer saber de se aposentar também, nunca viu um negócio desse. Meu avô tá com quase 100 anos e tá querendo fazer as coisas ainda. Mas não se aposenta, minha gente. Pelo amor de Deus, não tem não. O trabalho do espírito não acaba nunca, não tem aposentadoria. Porque o trabalho material nada mais é do que exploração para você ganhar um salário e viver com uma coisa mínima. Trabalho mediúnico é para você crescer como ser humano. Essa é a diferença. Um é exploração de mão de obra e mais-valia. O outro é evolução espiritual. Por isso que não tem aposentadoria. Não tem aposentadoria porque o trabalho do bem feito é aquele que te renova e faz você querer trabalhar mais. E todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. Para finalizar o nosso estudo sobre o nosso trabalho mediúnico, façamos uma rememoração. E eu tinha preparado muita coisa aqui. Eu peguei para olhar minhas anotações aqui, me deu até a depressão de tanta coisa que eu anotei e não falei. Mas aí a gente tem várias palestras marcadas, eu falo nas outras. Porque a gente não pode deixar o conhecimento embora, não. Olha, tem aqui, ó, fiz umas anotações aqui que até nota de rodapé tem. Qualquer dia eu mostro pra vocês. Até a nota de rodapé eu botei aqui, rapaz. Documento do Word todo formatado, todo bonitinho. Se fosse palestra presencial, eu não fazia nada disso. Eu fazia, mas eu largava aqui. Mas como é online, eu boto do lado que é pra me guiar. E não funcionou. Isso aí é um espírito rebelde. Eu boto aqui o Word todo bonitinho, com nota de rodapé pra me guiar no estudo e eu ignoro completamente. Rebeldia. Isso aí é um espírito umbralino. A mediunidade maior, a espiritualidade maior, tentando usar a minha mediunidade para trabalhar e eu trazendo os meus resquícios umbralinos e atrapalhando a espiritualidade superior. Peço até perdão. Mas, trabalhadores que somos, faz-se necessário ponderar e faz-se necessário questionar. O tempo inteiro. O nosso trabalho é um trabalho que é variado. Pode ser de várias formas. Pode ser de vários fatores. Várias vivências. Tem gente que não se encontra na casa espírita dita kardecista, se encontra no centro de Umbanda. Ótimo. Tem gente que se encontra no candomblé. Ótimo. Tá trabalhando pelo bem? Tá melhor do que o pessoal que fala e não faz nada. E a gente se inclui muitas vezes nesse pessoal aí. Essa que é a grande verdade. A gente que eu falo, eu e meus problemas. Não tô acusando ninguém, não. Tô apenas me colocando. Mas eu queria finalizar contando um caos. Caos também de Dona Ivone do Amaral Pereira, que aos 8 anos de idade passa pela primeira vez, mais uma vez, pelo fenômeno, pela primeira vez agora consciente, de desprendimento parcial da morte aparente. Mas que depois dos 16 anos dela se tornou comum na vida dela. Quem conhecer a vida da célebre heroína francesa Joana d'Arc e atentar em certos detalhes que circundaram a sua mediunidade, vai compreender facilmente que as entidades espirituais que se comunicavam com ela e às quais ela atribuía os nomes dos santos por ela venerados, cujas imagens existiam na igrejinha de Dom Remy, sua terra natal, facilmente vai compreender também
o que a gente vai expor agora, porque o fenômeno espírita jamais será isolado ou será particular de uma única pessoa, porque a técnica para produzi-lo é idêntica em toda parte, em todas as idades, referência feita aos operadores espirituais. Joana d'Arc foi criada desde o berço amando aquela igreja e as imagens nela expostas com a denominação de Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel. E porque raciocinasse que realmente as imagens retratavam aquelas almas eleitas que ela acreditava desfrutando a bem-aventurança eterna, confiava nelas, certa de que jamais lhe negariam amor e proteção. Mas a verdade era que as entidades celestes que se mostravam a Joana e lhe falavam nada mais seriam que seus próprios guias espirituais ou os guardiães espirituais da coletividade francesa, como Santa Genoveva, São Luís ou Carlos Magno, que tomariam a aparência daquelas imagens a fim de infundirem respeito e confiança àquele coração heróico capaz de um feito importante que se refletiria até mesmo além fronteiras da França. Também nada impediria que as visões de Joana d'Arc fossem realmente materializações dos espíritos daqueles vultos da igreja de Dom Remy, dado que Santa Catarina e Santa Margarida tivessem com efeito existido. Quanto a São Miguel, citado no Velho Testamento pelos antigos profetas, possui essa credencial para a própria identidade. O acontecimento, aliás, é muito comum nos fastos espíritas e o caso de Joana d'Arc não é isolado na história das aparições supranormais. Assim, aos 8 anos de idade, Ivone teve uma experiência de caráter muito restrita e particular, em condições de evidência que vão se assemelhar ao que aconteceu com Joana d'Arc. Por aquela época, ela morava na cidade de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro, e frequentava o catecismo da doutrina católica romana na igreja matriz de Santana, ao lado da qual ela morava. A essa época já seus pais haviam adotado o espiritismo, o pai dela já tinha adotado o espiritismo antes dela nascer, permitindo, não obstante, a frequência dela ao catecismo católico, como era muito comum entre as famílias espíritas no passado. Aquele templo católico, portanto, com seus vitrais sugestivos, seus sinos melodiosos, seu formoso jardim em derredor, exercia uma impressão suave nas sensibilidades da criança, e a doce poesia que se desprendia de tudo aquilo infundia um verdadeiro encantamento ao seu coração. Ela venerava aquele ambiente e ela vai dizer que compreendeu depois que ela se sentia como que tutelada daquela Senhora Santana, daquela Nossa Senhora da Conceição, e imaginava como fazendo parte da própria família, porque diziam delas as próprias babás. Numa certa noite, inesperadamente, verificou-se um fenômeno de transporte em corpo astral com a característica de morte aparente. Felizmente para todos da casa, a ocorrência foi numa hora adiantada da noite e apenas percebido pela velha ama que dormia com as crianças e que foi testemunha do primeiro fenômeno também no primeiro mês do nascimento de Ivone. Pôs-se ela então a debulhar o seu rosário, temerosa de acordar os de casa, o que não a impediu de supor que a criança estava só atacada por um ataque de vermes. E por isso foi lá na cozinha, pegou um vinagre e botou no nariz da criança para ela acordar. Mas nada aconteceu, porque ela estava em transe. E em transe se viu no interior da igreja que amava, diante da imagem do Senhor dos Passos, como frequentemente acontecia, agora permanecendo aquém dos degraus que subiam para a Capela Mor. Sentia-se torturada, sentia-se espancada, via as roupas despedaçadas, os cabelos puxados. Com muito medo, apela ao socorro do Senhor e olha a imagem do Cristo se desprender do andor, ainda com a cruz nas costas, descer os degraus, estender a mão livre à criança e dizer bondosamente: vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Um ensinamento de vida.
A tortura, a agressão, a violência era o ataque dos espíritos obsessores e das próprias tendências suicidas que ela carregava dentro de si. A visão deixando claro que o único caminho era o caminho do Cristo. O único caminho era o caminho do Mestre. O único caminho é o caminho do bem. O único trabalho é o trabalho do bem. Iremos encontrar ao longo da nossa jornada muita gente encarnada e desencarnada, desejosa em fazer o mal. Iremos encontrar em nossa jornada o ódio representado em todos os momentos. E nada disso vai superar o momento em que você encontrar ou que você tem encontrado um verdadeiro amor. Seja ele ainda seu cônjuge, seja alguém que foi embora, seja alguém que você nem consumou nada, mas o sentimento do amor ficou e nessa hora você relembra e sente de novo. Nada vai se comparar à sensação do abraço e do beijo de uma mãe no momento do sofrimento. Nada vai se comparar ao sorriso do filho feliz por um gracejo, por um carinho, por uma brincadeira. A risada de uma criança pequenininha, naquela fase que começou a aprender a andar e está andando pela casa inteira e que gargalha gostosamente. Todo o ódio do mundo junto não é suficiente para apagar, obnubilar, atrapalhar ou interpelar um único momento de amor. Porque se tudo passa, a efemeridade é o fenômeno constante da vida material, mediunidade não é só trabalho, mediunidade é ensinamento de amor. E se todos vós sois médiuns, nossa obrigação é a obrigação de amar. Muito obrigado à presença de todos, que esse estudo tenha sido do mais alto valor e utilidade para todos nós e que possamos manter esse contato espiritual para que nossos corações permaneçam em sintonia, para que o nosso trabalho prossiga, seja na vida material, carregando consigo as sementes daquilo que a gente tenta cultivar no nosso trabalho espiritual. Um abraço a todos e que possamos enfrentar todos os males com a serenidade, com o carinho e com a grandeza daqueles que sabem que se tudo passa, o amor fica e a luz do Mestre continua sendo a nossa fonte eterna, mostrando o caminho do bem viver. Muito obrigado a todos.